Boa noite, meus irmãos, boa noite àqueles que nos veem pelas redes sociais, pelo Facebook, que vieram a ver esse vídeo através do YouTube, que estará publicado a partir de amanhã. Boa noite, eu me chamo Alter Esteves, sou trabalhador da Casa Fraternidade Espírita André Luiz, que fica em Teresina, exatamente no bairro do Dirceu 1, a quadra 146, casa 1A Dirceu, ali pertinho da Praça Cultural. Mas hoje nós estamos falando de casa, continua o isolamento social e nós estamos aqui. Estamos aqui, mas estamos aí com você. O pessoal da casa também fará a prece final e o passe virtual logo após o final de nosso trabalho. Hoje é uma sexta-feira, como sempre, é cada dia de palestra doutrinária no André Luiz. E não deixamos de fazer nunca durante esses dias, esses meses. E hoje completa 5 meses que nós estamos em nossa casa, no trabalho, estudando. Estamos firmes nesse propósito de trabalhar sempre. Quero agradecer a esta casa tão maravilhosa, tantos anos trabalhando aí no bairro de Dirceu. Agradecer a minha amiga Joana, que me convidou para trabalhar nesta noite, a diretoria da casa, em nome de Dona Isolete, e a todos os nossos irmãos trabalhadores que fazem esta casa, e aqueles que frequentam, e aqueles que estão nos ouvindo em qualquer parte do Brasil. Estão nos vendo, melhor dizendo. Então vamos falar hoje de um tema interessante, baseado no nosso Evangelho, que é bem-aventurados os aflitos. Foi uma das bem-aventuranças de nosso amado Jesus Cristo, lá no Sermão da Montanha, um trabalho que nós fazemos com muito amor, porque é muito abrangente, e 50 minutos não é o suficiente para explorar tanto esta matéria, esse tema. Mas vamos, que o tempo está passando. Fica conosco, faz seus comentários, compartilha aí nas suas redes sociais para a gente chegar à maior quantidade de lares possíveis. Esta é a missão de quem evangeliza, de quem faz um trabalho de transmissão de conhecimentos de nossa doutrina. Então, vamos de uma frase, vamos ler um pouco de uma mensagem que eu separei para esta noite, para nós nos amornizarmos. Cada criatura retorna à terra com a aflição que lhe diz respeito às lides regeneradoras, a aflição que nos expressa o passado renascente ou nos define o débito atuante na contabilidade divina. Aqui é a enfermidade que o tempo tratará inevitável, quando precisa ao campo de nossos impulsos inferiores. Ali é a condição social, repleta de espinhos, em que se nos reajustarão as diretrizes e os pensamentos. Acolá é o templo doméstico, transformado em cadinho de angustiosos padecimentos, caldeando-nos emoções e ideias, para que a simplicidade nos retome a existência. Além é a tarefa representativa em que o estandarte do bem comum exige de nós os mais largos testemunhos de compreensão e renúncia, reclamando-nos integral reajustamento à felicidade dos outros, antes de cogitar de nossa própria felicidade. Não bastará sofrer, é preciso aproveitar o concurso da dor, convertendo-o em roteiro de luz. Colocado desse modo, sempre as provações que nos assinalam a senda de cada dia, usemos constantemente a chave do sacrifício próprio em favor da parte da alegria dos que nos cercam, porque somente diminuindo as provações alheias é que conseguiremos converter as nossas em talentos de amor para as bem-aventuranças imperecíveis. Com estas palavras, com esta mensagem, nós elevamos nosso pensamento ao nosso Pai Maior, nosso Deus, para nos ajudar, nos fazer brilhar nossa luz, como disse o seu Filho Jesus amado, e nós podemos nos guiar. Fortalece nosso espírito, nosso corpo físico, para transmitir esse trabalho em nome de Cristo.
assim seja, graças a Deus. Não há uma fatalidade exterior, mas existe uma fatalidade interior. Há sempre um minuto em que nos descobrimos vulneráveis. Então, os erros atraem-nos como uma vestigem. Essa frase não é minha, claro, ele é de Saint-Exupéry, grande escritor francês. Então, boa noite de fato e vamos ao nosso trabalho. Bem-aventurados. O que é bem-aventurado? Bem-aventurado é aquele que goza de felicidade perfeita. Goza de felicidade perfeita é um bem-aventurado. O dicionário também nos ajuda dizendo que aflito é uma pessoa que é ansiosa, uma pessoa apreensiva, uma pessoa inquieta, uma pessoa que está sempre preocupada, é uma pessoa ansiosa. E a aflição é um estado do ânimo de perturbação, de algo que o atormenta, é uma atribulação, tornando aquela pessoa termina a ficar em estado de ansiedade, querendo antecipar as coisas e achando que as coisas que serão antecipadas serão sempre ruins. Então a pergunta que se faz é o seguinte: pode ser bem-aventurado e ao mesmo tempo aflito? É isso que Cristo quis nos ensinar? É esse o tema da palestra de hoje e é disso que nós vamos falar pelos próximos 50 minutos. O momento atual carece de muita reflexão e é o que nós temos feito em nossa doutrina nos infinitos templos que propaga ao Evangelho de Jesus. Nós estamos atravessando o quê? Propriamente uma travessia que a gente começou e não sabe quando vai parar. Por todos os prognósticos que fazem cientistas, médicos e governo, não tem uma data limite para atravessar. Não tem. Por mais que venha a vacina, ainda surgirão, dizem os cientistas, novos genes derivados do atual coronavírus. Então é possível que continue nossa luta, como sempre estivemos em nossa caminhada, lutando contra algum tipo de vírus, alguma bactéria sempre a nos perturbar e sempre nós encontramos uma solução, um caminho de contorná-lo e de nos curar quando podemos e muitos, infelizmente, desencarnam em função disso. Então nós estamos todos num barco só. 7,5 bilhões de habitantes ao redor da Terra estão todos no mesmo barco, numa mesma missão. E quando todos estão no mesmo barco, os tripulantes e passageiros de um barco, todos estão correndo riscos, embora cada um tenha uma função naquele barco, naquele navio. Todos têm uma função diferente, mas todos correm o mesmo risco, caso o barco afunde. E nós estamos numa grande caminhada, num grande barco que é o universo. Nós estamos localizados na pequenina Terra, no meio de um grande universo que é toda a criação divina, também de limites inimagináveis por nós, pois coisa do Criador é infinito. Muito bem, e porque estamos nessa caminhada, nessa travessia que não sabemos quando vai parar, mas sabemos que estamos todos afetados, direta ou indiretamente, pela mesma questão. Devemos pensar como é ser feliz num tempo como este. Como é ser feliz, como é estar feliz. Então, essa condição de estar feliz não é, infelizmente, para a maioria das pessoas. Há quem pense que o conhecimento da lei da reencarnação e da lei de causa e efeito seriam suficientes para as pessoas se sentir felizes na hora do sofrimento. Não é, é um ledo engano. A aflição gera o quê? Gera dor, gera sofrimento, tristeza e desperta o desejo de sair dela o mais rápido possível. Não é verdade? Quando nós passamos por momentos difíceis, nós estamos o quê? Queremos mais é que sair daquela situação e contamos as horas, os minutos e segundos para que termine, para que nós saímos vitoriosos daquela situação.
atravessar aquele túnel escuro e lamacento e chegar ao sol e em terra firme. É tudo isso que nós queremos. Mas muito bem, o nosso irmão Sérgio Lopes, que escreveu O Código do Monte, um livro muito bem interpretativo do Sermão da Montanha, escreveu uma coisa interessante, e ele diz, o Sérgio Lopes, há um equívoco de algumas pessoas que julgam que quando Jesus disse bem-aventurados que choram, seria um sinônimo de seja feliz durante a aflição. Olha, é difícil ser feliz durante uma aflição. O mestre, bem observado, não disse sejam felizes durante o sofrimento. Não, ele não disse isso. Ele disse seja bem-aventurado os que sofrem. Não existe lei da dor. Não existe. Existe o quê? A lei do amor. Foi isso que Jesus nos deixou no nosso Evangelho. Então, para nós entendermos o momento atual, para nós entendermos como é a bem-aventurança que Cristo nos recomendou e deixar claro para essa palestra de hoje, vamos falar das origens das aflições, porque estamos todos sofrendo diretamente da Covid ou em função de outros males que já vinham nos afligindo e chegamos até os dias de hoje. Então, quais as origens das aflições? Quando teremos a felicidade plena? Todos nós queremos. Para melhor compreensão, então, precisamos ver ou rever alguns princípios da nossa doutrina espírita. Nós temos no Pentateuco Kardeciano os 5 livros básicos que fala que Deus é único, que Deus é criador de todas as coisas, fala que o espírito e a alma são a mesma coisa, enquanto que espírito é o nosso espírito e a alma é apenas o espírito encarnado, aqui você está falando com Alter o corpo físico, mas a alma, porque esse que vos fala é o espírito encarnado, mas é a mesma coisa. Nós aprendemos também na doutrina a pluralidade das existências que há através da reencarnação múltiplas, indefinida sua quantidade, que sai de uma situação de ignorância pura ao mundo de perfeição, ao mundo dos anjos, numa escala ascendente que não tem marcha ré, é sempre progredindo. Nós vamos aprender sobre ação e reação, que toda ação corresponde a uma reação, como acontece no mundo da física, verdade? Que todos os nossos atos acarretam uma derivação, uma consequência, ninguém fica impune. A alegria é que também os atos bons também dão consequências, coisas boas. Aquela frase legal que diz que se plantar uma semente de feijão, não vai nascer milho, não vai sair melancia, vai sair feijão, isso se regar em terra boa. E também aprendemos nessa doutrina que existem provas e expiações, e o que são uma e o que é outra. Expiações são aquelas situações de reencarnações onde vem aqui sem querer, mas para expiar, para reparar danos que nós causamos aos outros ao longo de todas as existências anteriores. Não fica nada no prego para sempre. Não existe fiado sem que haja um dia o ajuste de contas. Enquanto provas são como uma questão que nós viemos aqui para nos submetermos a uma prova, tanto para ajudar a um irmão que está atrasado no seu crescimento, um irmão de nossa família espiritual, um irmão pelo qual tenhamos muito afeto, muito amor, ou então é uma prova para nós darmos um pulo maior no nosso crescimento espiritual, na nossa evolução. Um exemplo bem marcante é que se você, meu telespectador, meu ouvinte, internauta, vai submeter a um concurso para um emprego que você almeja passar, você não é obrigado a fazer. Você não é obrigado, você vai porque quer e paga a taxa, se inscreve no concurso, estuda muito e vai fazer a prova. Caso passe, pelo menos sua vida econômica, espera-se que seja bem melhor. Então isso é um exemplo de uma prova. As provas também são assim, nós escolhemos vir para cá. Voltando à expiação, para dizer que não tem escolha. A pessoa que foi condenado a 10, 20 anos a cumprir pena numa penitenciária, ele não pediu para ir para lá. Ele deu causa, é verdade.
mas ele não pediu. Ele queria muito era que ficasse fora de lá. Então, falamos inicialmente de Deus. Nós conhecemos, e é melhor sempre, nunca é demais relembrar. Deus é eterno, Deus é infinito, Deus é imutável, ele não muda de ideia. A ideia, o amor dele é universal e eterno. Ele é imaterial, não é palpável, não pode ser tangível. Ele é único, se não fosse não seria Deus. E ele é onipotente, tem a potência, tem a força suprema sobre todas as outras coisas. E ele é mais conhecido entre nós pela sua face de ser soberanamente justo e bom. E eu vou repetir esta parte. Deus é soberanamente justo e bom. Por assim dizer, então, que Deus é o Criador. Deus de tudo, ele é Criador de tudo o que existe, não somente na terra, mas no ouro, em todos lugares que o homem jamais vai visitar, por mais que ele atravesse espaços com todos os foguetes, guiados ou não guiados, tripulados ou não tripulados, não vai chegar a todos, porque é infinito. E essa frase infinita, essa palavra infinita, é difícil até de entender, porque nós temos uma visão tão pequenininha, tão pequena, que não dá para entender uma coisa que é infinita. E Deus é Criador de todos, da natureza que nos rodeia, do universo com todas as suas leis harmônicas que circulam, os astros diversos, de todas as criaturas e seres, de todas as criaturas, inclusive você e eu, e todos nós, e todas as criaturas, inclusive o vírusinho microscópico, que começou a ser conhecido lá na China e atravessou oceanos e chegou até o nosso bairro. Até. Todas são criação, porque se não fosse vontade de Deus que existisse, ele não existia. Ele não existiria. Então, se Deus é onipotente, universal, soberanamente justo e bom, só amor puro, e criou todas as coisas, inclusive nós, eu e você. Pergunto de novo, por que sofremos? Por que você sofre? Por que eu sofro? A justiça nas aflições, as pessoas que sofrem, a justiça sofre porque merece? Pronto, vamos dizer quais são as causas, afinal de contas, desse sofrimento, dessas aflições. Bom, vamos colocar algumas situações. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias que parece desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que admita a existência de Deus, se nós vamos admitir a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito de suas perfeições. É sim, porque Deus é perfeito em todas as dimensões. Então, se nós é uma questão de equação, se nós admitimos a existência de Deus, então nós temos que admitir de toda a sua perfeição, infinita perfeição em tudo que ele é. Então ele sendo perfeito em tudo, ele é todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que, se não fosse todo o poder, toda a justiça e toda a bondade, ele não seria Deus. Não seria Deus. Então, como Deus é justo, justo também há de ser as suas causas. Todas as causas são criadas por ele. E se ele é justo, então todas as causas são o quê? Justas. Justas. E é disso que nós vamos tratar e passar nessa noite. Muito bem. Se Deus é justo e bom, se Deus é justo e bom, então por que sofre mais uns dos que os outros? A gente tem que estar olhando que o outro tem a vida melhor, o quintal do outro é melhor, as mangueiras que crescem no quintal dão mais frutos, os jardins que estão na frente são mais verdes, né, e tem mais flor do que o nosso, o carro é mais bonito, o emprego é melhor, o marido ou a mulher é mais bonita, mais bem empregada, que sempre tem esse lado, né, não é verdade?
E sempre nós achamos isso. Porque uns nascem na miséria e outros na riqueza. Por que saiu assim? Sem coisa alguma haverem feito que justifique essa posição. O que você fez para nascer em berço de ouro, como dizia antigamente? Porque os nada conseguem, tem gente que batalha, trabalha, não sai e passa a vida inteira elaborando só o suficiente para trazer para casa o alimento diário e quando traz. Ao passo que aos outros tudo pode sorrir, é só labor, é só lazer, é só passeio, é só se ouvir falar no Facebook e no Instagram que estava nos Estados Unidos, que estava não sei mais aonde, parece que vive no céu em carne e osso. Muito bem. O que menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude. A gente teima em não querer entender, e que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. Tem as pessoas de bem estão sofrendo, estão pelejando, estão se acidentando, então os maus estão prosperando, porque conseguem enganar mais, porque conseguem passar a perna em outros e dar um jeito disso, daquilo, e termina. É isso que a gente vê? Por quê? E a pergunta que não quer calar. Por que mesmo? Por que acontece isso? O Evangelho responde muito bem. E mais questiona ainda a justiça nas aflições, essas pessoas que sofrem, que não conseguem nada, que trabalham a vida inteira, está certo isso? Essa é a pergunta que o Evangelho vai responder. Muito bem. Deus é soberanamente justo e bom. Ele não pode agir por capricho, como nós usamos às vezes com alguém e com parcialidade. Dizer para o menino, tu vai ficar, tu não tem jeito, vou cuidar do teu irmão, da tua irmã, vou fazer só de birra e não vou lhe dar o que você quer. Eu poderia te dar o dinheiro do teu sorvete, não vou dar porque eu sou chato. Não, Deus não tem birra como nós temos, como nós fazemos. As vicissitudes da vida, portanto, devem ter uma causa. As coisas, as vicissitudes, essas reviravoltas que dão na vida, tudo deve ter uma causa. E porque Deus é justo, justo deve ser a essa causa repetindo. Isto está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 3. Quem quiser pode conferir. Então, se Deus é justo e bom, justos serão suas causas, e essas aflições, as causas devem ser, por assim dizer, justas. Então, qual é a origem mesmo? Então, se é justa essa causa, se está sofrendo, está pagando uma conta que está pendurada no prego, qual é a origem disso? De onde veio? De onde começou? Então, a primeira pergunta que se faz, e queremos logo responder, é que nós vamos separar as causas da vida presente e as causas de vidas passadas. Um desses lugares há de se localizar a origem dessa dívida. E eu abro um parênteses para falar um pouco da minha infância, que a mãe naquele tempo, hoje em dia a gente não pode mais dar umas palmadas, nas crianças que estão fazendo danação, que a lei não permite, e eu não estou dizendo isso que está certo ou errado, apenas que mudaram as regras do jogo, vida social, a educação hoje é por palavras, por exemplos, né, assim, mas na minha época, que eu não sou tão velho assim, eu sou novinho, minha certidão de nascimento é que está meio amarelada, mas no meu tempo, mãe batia na gente, e ela, quando batia, ela perguntava, você sabe por que está apanhando? E a gente dizia, sabe, porque se ela não soubesse, ela lembrava. Você ainda vai fazer isso de novo? E a gente dizia, vou não, ataca comendo nas costas, a gente promete tudo. A gente tinha que reconhecer o que tinha feito para poder prosseguir. Então, nós vamos ter que saber a causa. Qual foi a origem? Muito bem, nesta vida, para trabalhar apenas no início, nesta vida, desde que nós viemos ao mundo, demos aquele chorinho pequenininho até os dias de hoje, esse caminho percorrido por nós. Quantos homens já caíram por sua própria culpa? E que culpas são essas? Quantos deles são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantas pessoas estão amargamente hoje vivendo em cadeira de rodas ou andando em uma
tinha uma bengala com as pernas amputadas, porque um dia saiu em sua moto, no seu carro, acima da velocidade permitida, ou então desprevenido, ou então embriagado de álcool e cometeu um acidente e teve que amputar. Quem fez isso? Foi Deus? Não, não foi não. Foi você mesmo que fez isso. Infelizmente, esta conta coloca nesta conta sua. Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança e do trabalho que está fazendo, pelo mau proceder, por preguiça, por negligência ou por não terem sabido limitar os desejos. Porque tem pessoas que querem o mundo, e minha mãe dizia, tem gente que quer abraçar o mundo com as pernas, mas as pernas não são tão longas assim e por isso sofrem, porque não querem, não podem fazer isso. E muitas vezes não trabalharam, não estudaram o suficiente, não perderam noites de sono estudando, como muitos que vencem fazem, não sacrificaram suas noites de sábado e sexta-feira para estudar. Então foram opções que nós estamos aqui livres para o nosso decidir constantemente. Quantas uniões desgraçadas porque resultado de um cálculo de interesse ou de vaidade, e nas quais o coração não tomou parte alguma. Quantas pessoas se uniram, se casaram, visando a profissão do outro, os poderes do outro, e que depois passaram a sofrer nessa ligação perigosa, traumática, que resulta em depressão, passando por todos os sofrimentos psicológicos, muitos numa obsessão de carne a carne entre vivos, mas a pessoa se tornou vítima daquele seu cônjuge por vontade, por escolha, em função de algo que não partiu do coração. Quantas dissensões, divergências de opiniões funestas, disputas que teriam sido evitado com um pouco mais de diálogo, de moderação, sem ter muitos melindres, porque tem gente que está se melindrando de todo jeito, ninguém pode chamar de feio, que a pessoa já quer brigar com a gente, né? Então as pessoas estão muito melindrosas e por vezes uma palavrinha de nada que acha que está afetando a sua moral, a sua beleza, a sua classe social, se irrita e briga e rompe ligações de famílias até, de amizades que vinham de muito tempo. Muito bem, são causas atuais e tem muito mais. Quantas doenças e enfermidades geraram e decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero. E quando fala excesso de todo gênero, inclusive os hábitos alimentares. Muita gente, e eu conheço, porque também fazei parte desse grupo, que passamos dificuldades econômicas para nos alimentar na infância e na juventude, e uma vez depois que conseguiu um dinheiro, um emprego melhor, passou a querer tirar o atraso de todos os anos mal alimentados e acorremos para o frigorífico e para o supermercado, nos abarrotando de comida para comer atraso, nos tornamos obesos. Diante de um sedentarismo, estamos sofrendo hoje com diabetes, com problemas no coração, e hipertensão e tudo mais. Foi causas que nós criamos. Evidentemente, quando eu falo isso, sabemos que tem as causas que não dependeram da pessoa. Pessoas de origem genética, ou então por outros motivos do corpo que não dependem. Estou falando dos causas que a pessoa deu essa causa por seus próprios excessos, inclusive do álcool, do tabagismo e tantas outras coisas que a gente causa. Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências? Nós escolhemos ser pais dos filhos e nós temos a obrigação de educá-los, principalmente nos primeiros 7 anos, quando se completa a encarnação e os primeiros ensinamentos que a pessoa constrói, a base da criação, do crescimento moral e espiritual nessa faixa. Mas o que nós fazemos muitas vezes, não cuidamos, somos negligentes, e para a criança não ficar chorando, enchendo a paciência enquanto você quer ver a novela, você dá tudo o que ele quer, do doce à diversão que você não acha certo, mas para ele não ficar perto, você não dá limites
para ele estudar, nem a hora de dormir, isso tudo vai somar no futuro aflições que você poderia ter evitado se tivesse cumprido o papel de pai. E por fraqueza, por indiferença, deixaram que nele se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da toda vaidade, esses germes tão traiçoeiros, perigosos, que são as chagas da humanidade, como é nos ensinado no Livro dos Espíritos. Que produz a secura do coração. Nós criamos pessoas que são criadas para se formar numa profissão muito rentosa, mas que o coração fica seco. Ele não ama mais ninguém, só ama aquilo que faz, pelo que faz, em resposta daquilo que pretende obter. Depois, mais tarde, quando colhe o que semearam, admiram-se e se aflige até os pais com a ingratidão de que somos tratados. Mas lembramos, aqui plantamos, aqui colhemos. Causas atuais ainda continua a quem, então, há de o homem responsabilizar? A pergunta que eu vou fazer. A quem o homem há de responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo. Somente ele tem essa conta a pagar. Pois não, o homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios. Há uma parte, um item, no capítulo 5, que chama-se Tormentos Voluntários. E é tão lindo esse capítulo, porque a gente causa tormento para nós mesmos. Não precisa nem o coronavírus, não, para atormentar, não. A pessoa causa sozinho. Há um estudo que diz que 9 em cada 10 situações adversas que podem nos causar aflição, 9 são causadas por nós mesmos. Só um veio de fora que você não teve interferência. Eu tenho até um exemplo legal, eu vou contar aqui mais uma vez. Imagina a situação, uma família, um homem, uma mulher, casal, com uma criança de manhã, tomando café, todos prontos para ir trabalhar, a criança para ir para a escola. Mas na mesa, a criança, pelo um deslize qualquer, bateu desajeitada e a xícara de café tombou por cima da roupa do pai, do colo do pai, e sujou a linda camisa branca passadinha para ir trabalhar no escritório. O que é que fez o pai? Gritou com a criança alto, empurrou a mesa zangado e falou, foi no banheiro, enquanto isso brigava com a esposa que não cuidava do filho, que não fazia a coisa direita, por isso aquele desastre, e estava naquela situação. A criança começou a chorar, não comeu mais, perturbou, a mesa ficou uma bagunça, a mulher chorou, e a criança perdeu a hora de pegar a van que iria pegar na porta para levar para o colégio. Resultado, o pai arrumado teve que levar a criança no colégio, no caminho, que não era mão, não estava no caminho, para ir para o seu trabalho. Apressado, cometeu um erro de trânsito, bateu no fundo de outro carro, fez uma balbúrdia no meio da rua, uma discussão que chegou à polícia de trânsito e ele teve que arcar com toda a despesa. Pegou um táxi e foi para o trabalho, chegou atrasado. O patrão foi reclamar e, em vez de ele ficar quietinho e explicar, ele falou alto, gritou com o patrão. Resultado, foi demitido. Tudo por conta de quê? De um café que derramou na mesa. Voltando a fita atrás, se ele tivesse dito para a criança, ô filho, foi mal, coisa e tal, vou ensinar como é que pega nisso, ele não teria nada disso acontecido. Então criou-se um tormento que lhe custou o emprego. Muito bem. Interrogue friamente suas consciências, todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções do dia a dia da vida. Então vamos remontar passo a passo, nosso passo a passo, a origem dos males que nos torturam. Vamos colocar a memória para funcionar. E nós vamos verificar e concluir se a mais das vezes não poderiam dizer: ah, se eu houvesse feito isso ou aquilo, ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante situação que nós estamos hoje. Isso nós temos que memorizar. Muito bem. Por vezes, a falta não se acha nesta vida. Aí nós, se não fizemos uma rebuscada, desde o nosso podemos lembrar, até os dias de hoje, não encontramos solução, não encontramos resposta para a aflição que estamos passando,
Agora vamos pensar em outra vida. Então a conta é velha. A conta está no papel, no caderno velho da vida que ficou para trás. E por a bondade divina, nós não lembramos nessa encarnação. Mas tem um detalhe. Quando voltar lá, está tudo arrumadinho lhe esperando. Está tudo no jeito, lá os cadernos velhos são todos colocados na tua frente. E aí é hora de dizer, mas não deu dessa vez, mas eu vou fazer na próxima. Pois vezes a falta, meus irmãos, não se acha nesta vida. Então acusa-se, quando a gente procura todo o meu roteiro pretérito dessa vida, não acho, e não acho nenhuma culpa minha, porque eu sou um santo, aí eu digo, meu Deus, a justiça divina, Deus não existe, nega a sua bondade, duvida da sua fé, duvida da existência de Deus. E aí está uma prova maior, mais escabrosa. A duvidar sobre a bondade, a existência divina seria o pior dos erros. Quem quer que admita que um Deus soberanamente justo e bom, deve dizer que só agirá com sabedoria, mesmo naquilo que não compreendemos. Porque a gente, quando não entende as coisas, a gente diz que é errado, que é injustiça, que as coisas estão falando, que está todo mundo querendo tramar contra a gente, inclusive Deus. E que se sofremos uma pena, um castigo, é porque o merecemos. É, pois, uma expiação. Nós temos que entender, repetindo, se nós entendemos que existe Deus, e que existe Deus é soberanamente justo e bom, e que tudo que eu estou passando tem uma causa, e essa causa não é dessa existência, porque eu já fiz toda a memória, não achei nada errado. Então, é porque nós merecemos de outra vida, por isso nós viemos aqui sim para uma expiação. Pela reencarnação, o Espiritismo levanta completamente o véu, tira de nós essa capa sobre o qual estão até então sobre a obscuridade. Nós estamos lembrando, o Espiritismo faz a gente entender todo esse mecanismo que faz a gente passar e para entender o que se passa com nós mesmos. Então, essas causas anteriores das aflições, nós vamos perceber quando perdemos entes queridos e a dos que são amparo da família. A pessoa que era o cara que trabalhava na família, de repente, novo, sem mais ou menos, sai, vai, é assassinado, é morto de qualquer forma, desaparece da vida física. Os acidentes que nenhuma previsão poderia impedir. Tem coisa que acidente assim, não tem jeito. É coisa que acontece, terremoto, grandes flagelos naturais que não há como evitar. Então, e leva, ceifa vidas entre aspas, porque a vida não se acaba, mas ceifa companheiros dessa caminhada. Aquelas pessoas que têm reveses da fortuna, gente que dormiu rica, mas amanheceu pobre. Como? Mas como? A pessoa pergunta, como pode? Foi, aconteceu. E talvez essa pessoa precisasse passar por isso, porque por mau uso de fortuna, de vidas anteriores, é uma opção, não necessariamente assim, porque nós não sabemos, mas é uma possibilidade. Crianças que morrem em tenra idade, novinha, criancinha que nasce e da vida não só conhecer o sofrimento, criancinha que nasceu já com deficiência visual, que não conseguia caminhar, que cheio, tropeços, defeitos, paralisia nas pernas, e não fez. O que foi que essa criancinha fez nesta vida para merecer um corpinho tão deficiente como aquele? Sim, então há de pensar que sim, veio de outras encarnações, uma dívida, uma conta, e aqui sim veio para a expiação. Essas causas das aflições, meus amigos, aquele que hoje sofre e está expiando o passado, não tem jeito. São provas impostas por Deus, ou que nós mesmos escolhemos como espíritos enquanto estava por lá, antes de nos encarnar, para expiação das faltas cometidas em outras existências. Essa que é a verdade. Muito bem. Mas a pessoa pergunta, mas a prosperidade do mal é apenas momentânea. E aí podemos afirmar que se ela não expiar os seus cargos agora, virá espiada futuramente, porque os maus estão prosperando. A gente vê na mídia pessoas que fizeram algumas trapaças aí, estão ricos, com dinheiro no exterior, mas essa conta está enfiada no prego. E ele um dia vai ter que
consertar. E a gente a justiça humana é tão falha que não dá conta sequer de apurar fatos. Então nós não vamos colocar também por aí. Mas na justiça divina, essa conta chega um dia. O infortúnio que à primeira vista parece não ser merecido, tem a sua razão. Todo infortúnio tem a razão de ser. E o que a gente deve fazer? Fazer prece para entender, para pedir a Deus inspiração, pedir esclarecimento, para entender os seus desígnios para cada um de nós. Então, aquele que hoje sofre pode sempre dizer: perdoe-me, Senhor, porque pequei. E nós estamos aqui, todos nós sofremos, senão não estaria na terra. Porque aqui, vale lembrar, não é resort em ilha paradisíaca, não é lugar de tirar férias de verão, é lugar de trabalho, de sofrimento. Nem todo sofrimento, portanto, neste mundo, denota a existência de uma determinada falta. E aí vem as provas, como eu falei há pouco. Muitas vezes são simples provas buscadas pelo Espírito para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. Então, a expiação serve sempre de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação de erros do passado. E Jesus disse, tão lindo como tudo que ele dizia, dependerá de si mesmo pela resignação, tornar proveitoso para si o seu sofrimento, a fim de não perder o fruto pelas suas queixas, uma vez que se perder a oportunidade, terá de começar de novo. E Emmanuel diz no livro Vinha de Luz, não basta sofrer simplesmente para evoluir moral e espiritualmente, indispensável é saber sofrer, extraindo as boas lições de cada vivência, por mais difícil que pareça. Então, nós dissemos no anterior, no começo, que não existia a lei da dor, existe a lei do amor. Como é que sofre feliz, entendendo? Não é dizer que está sofrendo, que está doendo o pé, doendo o coração, e você rindo, não é isso não. Mas saber sofrer é saber sofrer com resignação, aceitar aquilo que não podemos mudar, porque sem ele não tem resignação, sem a resignação terá sido em vão o teu sofrimento. E se você resmunga, se lamuria daquilo que está passando, coisa que você não pode evitar, então não está servindo de nada o remédio passado. Não somos vítimas da vida. Estamos diante das consequências dos atos que nós mesmos produzimos. Não há vítima inocente, nem inocente. Infelizmente não tem nenhum deles. A diferença é se é dessa encarnação ou de outra. Então, a dor, meus irmãos, não é castigo. É contingência inerente à vida. É para a restauração e o progresso individual ou coletivo. E coletivo, progresso individual ou coletivo, é onde nós queremos chegar. O que está acontecendo na Terra é uma tentativa, é um trabalho de progresso coletivo. A gente já ouviu muitas pessoas falarem, o mundo não será o mesmo. É verdade. Não quer dizer que todas as pessoas não serão mesmas. É uma oportunidade. A gente pode aprender umas coisas, outras não. Tomar lição. Ideal que fosse que todos pudessem modificar-se o seu interior, se transformar para melhor, porque teve a oportunidade de se privar de sua liberdade sem ter cometido nenhum crime perante a sociedade, mas foi privado de sua liberdade de ir e vir, ficar na sua casa e assim olhar melhor para seu marido, para sua mulher, para os seus filhos, para os seus problemas, poder limpar a sua casa, tirar coisas, sujeiras, tirar produtos que você não usa mais. Eu tenho 5 meses fazendo isso. Então, estudar mais, ler mais, fazer coisas boas e usar o seu telefone, o seu celular para ver coisas boas e se privar, inclusive, de fazer despesas desnecessárias. São todas oportunidades. E aprender que também, na dificuldade, é quando nós mais crescemos. Então, lembremos de pedir em nossas preces a serenidade para aceitarmos as coisas que não podemos modificar. E pedir também coragem para modificarmos aquelas que podemos. E pedimos também sabedoria
para distinguir uma da outra. Então, qual a diferença entre prova e expiação? Acredito que ficou claro, mas vou repetir. Expiação é o resgate imposto pela justiça divina e espíritos teimosos. Prova é o resgate escolhido por espíritos conscientes de seus débitos e necessidades. Quer saber como é que identifica um espírito que está em expiação? Eu vou dar a dica. Geralmente é o indivíduo que não aceita seu sofrimento, o resmungão, aquele que lamoia as situações difíceis que enfrenta no dia a dia, aqueles que se rebelam por ser pobre, por ter um emprego inferior, por não ter um carro, por não ter, porque a moto furou o pneu na hora de ir para o trabalho, e vive brigando com o motorista do ônibus, com o caixa do supermercado, atravessa a existência a reclamar ao peso de sua cruz. Se carrega a cruz reclamando, vai ter que carregar de novo. O que precisa então aprender com essa experiência é o que nós devemos fazer cada vez que sofremos um revés da vida. Que lições a vida está tentando me ensinar? Ambos devemos de perguntar e pedir empréstimo, esclarecimento, a espiritualidade ao nosso Deus. O que preciso modificar em minha vida é uma reflexão que devemos fazer em nós mesmos cada vez. Então, concluindo, se sofremos é por ignorância ou rebeldia. Ficamos em débito com a lei divina, seja nesta ou em outras vidas anteriores. Então, fomos criados para a felicidade. No entanto, só a conheceremos quando formos perfeitos. Fomos criados para ser felizes, mas não é aqui, porque aqui nós estamos num mundo de provas e expiações, e tem muito caminho a chegar em mundos puros, mundos divinos, onde vivem anjos. Nós estamos caminhando para lá. Então, quem está no caminho ainda não chegou. Então, vamos nos conformar. Mas para que isso ocorra, necessitamos das várias e sucessivas experiências que estamos tendo encarnatórias, através das quais vamos nos depurando, vamos nos refinando cada dia mais, e vamos nos burilando, trabalhando e reajustando este que dá por meio de provas, expiações, sofrimentos e de dores pela forma pela qual nós vivenciamos. A gente não tem escapatória. Então, quando Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados, ele não quis dizer aqueles aflitos que estão nessa situação porque beberam demais e bateram o carro, porque afundaram no cartão de crédito e não sabem como é que vai pagar comprando coisas fúteis, coisas que não precisavam, não era vital em sua existência. Aqueles que tiveram a inveja e a cobiça no que é alheio e foram valer a sua vontade imprópria para um bom espírito, a um cristão, e foram atrás disso e causaram dívidas, causaram sofrimento, causaram todo tipo de amargura. Não são esses os aflitos. Não. Os aflitos são outros. Ele quis dizer, serão consolados quando? Quando passar essa aflição. Serão consolados os aflitos quando nós caminharmos e chegarmos no mundo divino. Nós vamos atravessar essa e outra, muitas jornadas, e vamos caminhar sempre para frente, porque em termos de evolução espiritual, não tem marcha ré. Tem até estagnação por uma vida. Se nós viermos aqui, nada fizermos para melhorarmos, nós vamos estagnar por uma vida, mas voltamos de novo e vai ter que fazer tudo a lição, igual aluno ruim que não estuda. Volta um ano novo com um livro velho para poder começar tudo de novo. Muito bem. No momento atual que nós estamos atravessando essa grande travessia de sofrimento. Então, como eu disse, estamos todos no mesmo barco. O que está ocorrendo neste momento faz parte de um processo de regeneração do nosso planeta Terra e reflete a grande necessidade de mudança no estilo da vida humana. É o estilo da vida humana, o nosso modo de viver, o nosso modo de tratarmos a nós mesmos, aos nossos semelhantes, aos nossos familiares, quem não é semelhante, qualquer pessoa, qualquer irmão, como também a natureza e os animais. Nós temos que mudar tudo isso. E todos os acontecimentos, sejam do passado ou os atuais, estão dentro de uma ordem divina e perfeita, porque Deus é divino e perfeito, apesar de não compreendermos. Então, aquilo que não compreendemos não necessariamente não existe, é porque nós não estamos no momento
de entender, o nosso conhecimento, a nossa sabedoria, a nossa evolução não permite que nós entendamos. Como o próprio Jesus disse, que não podia falar todas aquelas coisas porque as pessoas não iam ainda entender. As aflições na terra são os remédios da alma. Elas salvam para o futuro, como uma operação cirúrgica dolorosa salva a vida de um doente e lhe devolve a saúde. É por isso que o Cristo disse: bem-aventurados os aflitos, pois eles serão consolados. Allan Kardec disse isso. Meus irmãos, chegamos ao final. Esperamos que eu tenha passado essa lição do Evangelho. Que você possa estar hoje melhor do que fomos ontem. E amanhã seremos melhor que estamos sendo hoje. Que nós podemos crescer e entender e aceitar este momento que nós estamos vivendo com resignação, fé e esperança. O Espírito amado nos ditou esse poema. Se tens o leve agasalho do santo calor da crença, exemplifica o trabalho sem cuidar da recompensa. Não peças a aprovação do mundo sobre pobre e enganado, recorda que o mundo vão é grande e necessitado. Vais procurar aventura? Toma cuidado, os caminhos são crivados de amargura, atapetados de espinhos. Acalma-te na aflição, modera-te na alegria, não prendas o coração nos laços da fantasia. No curso de aquisições, não vivas correndo a esmo, esquece as inquietações, toma posse de ti mesmo. Recorda que a tua vida é sempre uma grande escola, muita fronte escarnecida, é fronte de criançola. Não perguntes ao passado pela sombra, pela dor, o caminho é ilimitado pela eterna fonte do amor. Olha o monte luminoso que é símbolo sacrossanto. Quem desce é riso enganoso, quem sobe é suor e pranto. Não te aflijas, a bonança é flor de sabedoria. Não te esqueças que a esperança é a bênção de cada dia. No impulso que te conduz, age sempre com bondade. Todo esforço com Jesus é vida na eternidade. Belmiro Braga. Fiquem todos na paz de Cristo e aguarde o passo espiritual nesse mesmo Facebook. Fiquem todos na paz de Cristo. Boa noite e muito obrigado.